Olá, sou Alberto Meyer, seja bem-vindo à Academia do Automóvel. Hoje a gente vai falar sobre turbocompressor, prevenções e manutenção. Você já deve ter notado, que o turbo está cada vez mais presente nos automóveis, Já era conhecido nos caminhões, mas agora está aparecendo cada vez mais nos automóveis. Você vê motor pequeno aí de 1 litro com turbo que tem uma potência e um torque absurdo, que a gente nunca imaginava que pudesse acontecer. Agora, você sabe como é que você tem que usar esse carro com turbo? Você sabe como é que você faz para a manutenção? É um pouco diferente do que você está acostumado nos veículos com motor aspirado. É isso que a gente vai procurar mostrar nesse vídeo de hoje. Espero que você goste do material que a gente preparou. Para fazer um resumo rápido, por que tem aparecido turbo mais constantemente nos automóveis? O objetivo é reduzir a emissão, certo? Fazendo o quê? Colocando mais ar na tubulação de admissão. Você lembra, O motor como funciona? Tem os 4 tempos lá: admissão, compressão, faísca, explosão, a geração da rotação e do torque, E no motor aspirado, a quantidade de ar que entra para dentro do motor varia em função da rotação. Em baixa rotação você tem pouca entrada de ar, em alta rotação você tem mais sucção. Se você está a nível do mar, tem uma quantidade de ar que entra. Se você está a 1.000 metros, a 1.200 metros, a quantidade de ar diminui. E isso influencia na queima do combustível. Para melhorar isso e reduzir emissões, melhorar a potência, estão sendo colocados o quê? O turbo, para que você tenha uma quantidade maior de ar entrando no motor. Como é que o turbo faz isso? Você está vendo aí na figura um esquema de um turbocompressor. No motor funcionando, você tem uma quantidade enorme de energia que vai embora pelo escapamento, vai esquentar a tubulação, vai esquentar a atmosfera, certo? Por que não pegar essa enorme quantidade de energia e fazer com que essa energia ajude a colocar mais ar na tubulação de admissão? É isso que o turbocompressor faz. Eu coloco uma turbina, ou seja, uma hélice no lado do escapamento, passa o gás do escapamento ali, gira essa hélice, no eixo dessa hélice, do outro lado está ligado uma outra hélice, que é a hélice do compressor. O compressor girando, suga o ar da atmosfera e empurra para dentro da admissão. Aí depois, esse ar, quando é comprimido, ele aquece. Para reduzir um pouco a temperatura, tem o intercooler. O ar comprimido, ele começa com 120 graus, passa para o intercooler, cai para 60, vai para dentro do motor, se mistura com o combustível e gera a energia que a gente precisa. Então, num resumo rápido aí, é como é que funciona esse tubo. Em função dessa característica de funcionamento, a gente vai ter que ter alguns cuidados na hora de dirigir esse carro e na hora de fazer a manutenção. Vamos ver então o que é isso. A gente viu ali, Agora eu estou mostrando para vocês o funcionamento, aí tem uma animaçãozinha do turbo funcionando, Mostra ali a entrada do ar, o filtro de ar, a turbina, o compressor, as válvulas de controle, Então, a gente comentou ali, o ar, quando passa pelo compressor, ele chega a 120 graus, passa pelo intercooler, baixa para 60 e vai para dentro do motor. Do outro lado, lá ao lado da turbina, o lado quente, você pode ter temperaturas em torno de 900 graus. E quem faz a refrigeração desse turbo é o óleo que passa ali no meio dele, vamos dizer assim, no meio da carcaça, e além de lubrificar o eixo, reduz a temperatura. Em alguns turbos você vai encontrar também a água do sistema de arrefecimento passando por esse turbo ali para ajudar a baixar a temperatura. Bom, em função dessa rápida explanação de como funciona, você precisa tomar cuidado com alguns itens desse sistema. O primeiro deles, o filtro de ar, o óleo lubrificante e o filtro de óleo, a regulagem do sistema de injeção, a regulagem de válvulas, o sistema de arrefecimento e as tubulações de admissão e escape. A gente vai procurar agora, durante o vídeo, explicar para você a influência e o cuidado que você tem com cada um deles. Você está vendo aí as figuras, mostrando cada um desses 6 itens que a gente comentou.
Quais são as manutenções periódicas que devem ser realizadas no veículo que contribuem diretamente para o bom funcionamento e aumento da vida útil do motor? Você sabe quais são? Quando você comprou o carro, lá, alguém te avisou, olha, toma cuidado com isso e tal, o cara entregou o carro e ficou por isso mesmo, né? Vamos tentar relembrar isso para você. O filtro de ar, por que é importante você se preocupar com o filtro de ar? Se o seu carro seja um carro, um caminhão, um ônibus, tá? Ou um motor estacionário, todos eles vão ter filtro de ar. Se ele tem um turbo, o filtro de ar é específico, não pode ser um filtro de ar de um motor aspirado. Por que não? O turbo puxa muito mais ar para dentro do motor do que um motor aspirado. Então o filtro de ar sofre uma sucção muito grande ali, tá certo? Ele tem que ter na sua estrutura capacidade de sofrer essa sucção. Se você coloca um filtro que não é adequado para o motor turbo, durante essa sucção, o filtro pode soltar pedaço. E um pequeno pedaço do papel do filtro ali, se chocando contra o rotor do compressor, que está em torno de 250 mil RPMs, o negócio é catastrófico. Tá? Você pode ver na figura aí 2 exemplos. Na figura 1, você vê o filtro de ar que foi sugado, porque não era adequado, e aí você vê como é que ficou a palheta do turbo em função do pequeno pedaço de papel que se chocou ali a 250 mil RPMs. Você vê que ela ficou totalmente destruída. Então, esse é um dos motivos de você respeitar a recomendação do fabricante para o filtro específico e respeitar também o intervalo de troca. Porque se esse filtro ficar muito tempo lá e ele for cada vez mais preenchido de material, de particulado, por exemplo, ele vai entupir e vai ter sucção e vai soltar pedaço. Ok? Então, atenção com o filtro de ar, respeita o intervalo do fabricante e o modelo para que você tenha um bom desempenho do seu veículo. Uma outra coisa importante, o filtro de óleo e do motor. Por que ele é importante? A gente falou no começo, né, que o arrefecimento do turbo é feito pelo óleo e também a lubrificação. O eixo onde tem os rotores ali da turbina e do compressor, ele é suportado por mancais de material tipo bronze, tá? A vedação não é feita por retentor de borracha, porque a temperatura ali é muito alta, né? A pressão também é muito alta. Ele é feito através de pequenos anéis, como se fosse o anel do pistão, parecido ali, né? O óleo entra sob pressão, pressiona aqueles anéis contra a parede e faz a vedação do óleo, tá? O elemento do filtro de óleo é importante nessa situação para reter o particulado que acontece na queima e no funcionamento do motor, tá? Esse particulado é retido no filtro. Você pode ver na figura que está aparecendo aí, mostra com as setas ali como é que funciona o filtro de óleo, né? O óleo entra, tem que passar pelo papel para poder sair. Se esse papel fica muito colmatado, muito cheio de sujeira ali, o que acontece? O filtro de ar tem aquela válvula bypass, que é aquela mola que aparece ali. Se a pressão aumenta muito, o óleo passa pelo aquele bypass, não passa pelo filtro, não é filtrado, vai levar um monte de sujeira lá para cima nos mancais do turbo. Esse particulado arranha o mancal e vai danificar o eixo e vai possibilitar também o vazamento de óleo, tanto para a turbina como para o compressor. O óleo lubrificante. Nós já comentamos, né, que o turbo trabalha em torno de 900 graus. Dependendo da situação, ele pode chegar a passar de 1000 ali, em determinados momentos. Então você precisa de um óleo específico para suportar essa temperatura de trabalho, tá? Se você não respeitar a orientação do fabricante, você vai colocar um óleo diferente ali, porque você viu uma propaganda que era um negócio super mega bonitão, esse óleo pode acontecer com ele a carbonização naquela região de trabalho ali. Carbonização gera carvão. Carvão é particulado que vai arranhar os mancais ali, vai estragar aquele eixo e provocar vazamento. Então, não inventa muito não. Se o fabricante falou que tem que usar aquele óleo, pode ser que você não goste daquela marca, mas procura usar a mesma especificação de um óleo de outra marca, tá? Não vai muito de curioso, porque pode sair muito mais caro do que o que você está economizando usando uma outra marca de óleo ali, tá? E respeita também o intervalo de troca. Se ele fala que é para trocar a cada 10 mil em determinada situação, respeita, porque tem que prevenir essa questão que eu falei para você do particulado, da
da questão da temperatura. O óleo com o uso ele vai se degradando e ele perde também a capacidade de suportar determinadas temperaturas, ok? Agora eu vou te mostrar uns exemplos aí, você pode ver, tem 4 figuras na tela que mostram o que acontece quando a gente não respeita o lubrificante adequado, tá? Então você vê ali na figura 1, na figura 2, o que aconteceu com o eixo do turbo, né, em função da formação de carvão, do óleo se carbonizar naquela região. Aquele carvão vira um particulado que vai fazer aqueles arranhões que você vê ali, tanto no eixo, na figura 1, como no mancal do eixo na figura 2, tá? Na figura 3 é o mancal de bronze de um turbo que também foi danificado por esse tipo de particulado, ou porque o filtro de óleo estava colmatado e não foi trocado no momento certo, ou por usar um óleo lubrificante inadequado e essa carbonização acabou arranhando, tá? Na figura 4 mostra o óleo queimado que aderiu nas paredes do mancal. Uma outra coisa que devia ter sido avisado para você quando você comprou esse carro turbo, né? Deveria aparecer no manual, mas não é muito raro aparecer, não é muito comum aparecer, é a partida quente. Já ouviu falar da parada quente? Já ouviu falar de parada quente? Parada quente é quando você está, por exemplo, você está na estrada a 80, 90, 100 km por hora durante 1, 2 horas, e de repente aparece um posto de combustível, você resolve parar para tomar uma água, fazer um lanche, você entra com tudo no posto, para, desliga o carro, tá? O que acontece? Assim que você estava na estrada, em alta rotação, o turbo também estava lá, 100 mil, 150, 200 mil RPM, tá? Você entrou no posto, parou e desligou, o turbo tem uma inércia. Ele estava lá 100 mil RPM, mas ele continua girando, tá? E aí, o motor parado, a pressão do óleo cai, porque não está mais a bomba funcionando, esse tubo vai funcionar sem lubrificação, pode aparecer aquelas ranhuras ali. Mas tem uma coisa pior que isso. Quando você desligou o motor, parou o sistema de arrefecimento, parou o óleo de se movimentar, aquele calor que estava na turbina passa para aquele óleo que ficou parado ali no turbo e vai queimar esse óleo, tá? Então você forma carvão, mesmo usando o óleo certo, trocando na hora certa, você pode criar carvão em função desse tipo de utilização. Então se o carro, você tem que saber duas coisas. Se o seu carro tem bomba d'água mecânica e o seu turbo não tem arrefecimento por água, tá? Você na hora de fazer uma parada, você tem que vir reduzindo a marcha, reduzindo a velocidade e desligar. Ou então esperar ali uns 15, 20 segundos antes de cortar a chave, tá? Se o seu carro tem aquele sistema chato pra caramba lá, o stop start, tá? Normalmente esse carro tem bomba d'água elétrica, tá? E tem o turbo com um arrefecimento, tá? Porque aquele negócio de toda hora que você desliga o motor toda hora, então quando o motor desliga na hora que você para no semáforo, por exemplo, a bomba de água continua funcionando para manter o arrefecimento do turbo, tá? Então para esse tipo de carro, você pode chegar e parar repentinamente porque a bomba d'água vai continuar lá arrefecendo o seu turbo, tá? Então você vê que depende do tipo de carro que você tem que modificar um pouco a sua maneira de dirigir. Legal? Sabia disso? Estava no manual? Pois é. Começa a usar essa ideia que a gente passou para você e que seu tubo vai durar muito mais. Uma outra coisa que é importante a gente se preocupar é com a manutenção do sistema de injeção, né? Ah, mas hoje o carro é eletrônico, não tem mais manutenção? Não, tem sim. Você tem que tomar cuidado com as velas, saber a hora que vai trocar as velas, se os bicos de injetores estão trabalhando direitinho, né? Se a bomba está dando pressão correta. Por que você tem que se preocupar com isso? Lembra que a gente falou que o turbo, o lado da turbina, trabalha até com 900 graus, né? Se você tem, por exemplo, uma vela que está trabalhando mal, não está queimando direito, parte desse combustível que não queimou vai queimar no escapamento, vai queimar em cima da turbina, e aí aumenta a temperatura daquela região e vai ter aquelas consequências que a gente já falou, carbonização do óleo, esse aumento de temperatura pode provocar trinca e assim por diante. Então é muito importante que você mantenha, né, o teu sistema de manutenção sempre bem supervisionado para que você faça as trocas aí necessárias durante os intervalos devidos, ok? Uma das consequências da má manutenção, né, é você, como eu já falei, né, a temperatura aumenta na região da carcaça ali, isso pode provocar vazamento de óleo, pode provocar trinca, né, e reduzir a vida útil do turbo. Eu vou mostrar para vocês aqui algumas consequências, né,
dessa falta de manutenção que a gente comentou. Você está vendo ali, ó, o lado da turbina, você vê a turbina e embaixo ali a Wastegate, aquela... Aparece um bracinho com um pino ali, aquele que faz a abertura da Wastegate, que é a válvula de controle do turbo. Se você não conhece direito, tem um vídeo que a gente já fez, dá uma olhada no link aí, para você aprender um pouco mais sobre o controle do turbo. Você pode ver nessa foto a quantidade de lubrificante que vazou e contaminou toda essa região aí, né? Aí numa outra figura aqui você vê, ó, como é que ficou a turbina do compressor, né? Com aquela deposição de particulado e óleo que vazou. Uma coisa importante, o óleo quando vaza do turbo para o escapamento, não é tão assim preocupante. É claro, vai aumentar a fumaça, vai aumentar a poluição, tá? Mas esse óleo pode vazar para o lado da admissão. E óleo na admissão significa combustível que o módulo de controle não estava preparado para receber. Esse óleo vai fazer o quê? Pode fazer o seu motor disparar, principalmente o motor diesel. E quando o motor dispara, você vai encontrar vários vídeos na internet aí que o negócio é catastrófico, tá? Não dá, nem desligando a chave, ele continua sugando aquele óleo, tá? E o óleo vai servir de combustível, a rotação aumenta absurdamente e pode até ter um dano catastrófico do motor, tá? Então é importante, né? Tá vendo? Como é importante você ter uma manutenção diferenciada, né? Nos sistemas que tem turbo compressor. Outro item importante que você deve levar em conta é a regulagem de válvula, tá? Se o seu carro tem tucho hidráulico, pode parecer que você não precisa se preocupar, não, tem tucho hidráulico, o negócio está sempre bonitinho. Não, nem sempre, tá? Às vezes, por uma má manutenção, do filtro de óleo, pela não troca do óleo, uso de um óleo inadequado, aquele tucho pode não carregar direito e tua válvula não está fazendo a função correta dela, não está abrindo como ela deveria, tá? Então, é importante você perceber se tem alguma anormalidade no funcionamento das válvulas. Se as válvulas estão de regulagem, não tem tucho hidráulico, são mecânicas, é importante você seguir aquela orientação lá do manual e fazer a regulagem de válvula nos períodos corretos, porque válvula desregulada altera também o funcionamento do motor, você pode ter mais combustível chegando no escapamento e aquele problema de aumento de temperatura que eu comentei, e pode acontecer também de uma válvula dessa soltar algum pedaço. E um pedaço de uma válvula batendo no rotor da turbina a 150.000 RPMs, o negócio é catastrófico. Eu coloquei umas fotos aí que você pode ver, ó, exemplos dos rotores, tanto da turbina como do compressor, que foram danificadas por objeto estranho que entrou para dentro do motor. Tá? Você vê que o negócio ali é bem complicado, né? E o turbo tem um custo alto, tá? Na hora da troca ou da manutenção. Então é importante que você se previna para não ter um choque depois na hora de ter que comprar um novo. O sistema de arrefecimento. Eu acho que já fica meio óbvio de ver por que ele é importante, né? O turbo tem uma geração de calor muito grande ali, então quanto melhor funcionar o seu sistema de arrefecimento, melhor. Então, respeita a indicação do fabricante com relação ao líquido que você usa. Se você for trocar o líquido do arrefecimento, você tem que lembrar de olhar no recipiente que você comprou como é que funciona. Se ele já está diluído, você pode pegar aquele tubo lá e derrubar dentro do teu radiador. Agora, se ele fala para diluir em tantos por cento, você não pode jogar no radiador e jogar água. Você tem que fazer uma mistura externa, uma vasilha externa, você põe o líquido, põe a quantidade de água que ele recomenda, mistura e depois joga no radiador, tá? Porque senão não vai funcionar. Se você for fazer isso no externo, você vai perceber até que tem um aumento de temperatura, tá? Quando você joga água no líquido de arrefecimento ali, você vê que ele sobe um pouco de temperatura, tá? Olhar se a ventoinha está funcionando, se as palhetas da ventoinha não estão quebradas e tal, para que você tenha um bom funcionamento. E aqui eu coloquei, você pode ver ali, ó, essa figura que aparece aí é uma bomba d'água elétrica, que é mais comum você encontrar nos carros que tem aquele sistema stop-start, tá? Essa bomba elétrica, ela fica sempre funcionando, faz com que o sistema fique sempre funcionando naquelas paradas que o motor dá na hora que você para no semáforo, etc, etc. Tá? E embaixo ali, você está vendo na outra figura, um esquema de um turbo, onde tem arrefecimento tanto pelo óleo, mas tem também passagem de água
pela carcaça para baixar a temperatura do turbo, para controlar a temperatura. Tá? Esse tipo de turbo é mais comum, como eu falei, no carro stop-start, né? O motor para, mas a bomba elétrica fica funcionando por um tempo e ajuda no arrefecimento. Esse aí você não tem que se preocupar com a parada quente, tá? Você pode desligar o motor que a bomba vai manter ali o funcionamento por um certo tempo, igual fica a ventoinha, né, da ventilação, que a gente já está acostumado com isso. Ok? Agora eu estou te mostrando aí, ó, nessa figura, o que é uma das consequências da parada quente, aquele cozimento do óleo, ali, a carbonização do óleo, e ele se depositou ali, ó, em cima do eixo da turbina e acabou por fazer uma usinagem no eixo. Então é um exemplo ali do que pode acontecer se você não respeita essa maneira de utilizar o carro. Outro item importante da gente tomar cuidado, ou fazer uma manutenção, ou fazer uma verificação periódica, a tubulação de admissão e o intercooler. Tá? O intercooler tem figura ali que você pode ver, ó, um exemplo de um intercooler que foi danificado por objeto externo, por ferramenta, alguma coisa. Essa danificação pode fazer com que eu tenha um vazamento ali, ele está sugando o ar externo, ou o compressor está empurrando e está saindo o ar por ali, você está perdendo o ar que você está gastando combustível para consumir. A abertura para a atmosfera pode significar que ele vai puxar algum elemento sólido e vai danificar o seu rotor de turbina. Tá? A tubulação, ela tem que estar sempre intacta, não pode ter amassada, não pode ter rachadura. Tá? Pelo que a gente já comentou, se tem rachadura pode soltar pedaço, pode entrar sujeira por ali. Então você tem que cuidar disso. Qualquer adaptação que você for fazer, eu vou colocar um tubo de admissão, mega super, que eu achei na internet e tal, tem que ver se ele tem o mesmo diâmetro, se ele tem a mesma capacidade de fluxo de ar, tá? Porque se ele é menor ou maior, você vai perder a eficiência do seu turbo, ok? A tubulação de escapamento também é importante a gente se preocupar, tá? Porque ela que vai permitir a saída do gás ali, né? E ela tem que ser livre, não pode ter restrição para atrapalhar o funcionamento do sistema. Tá? Se eu tenho restrição, significa que eu vou ter menos gás saindo, menos rotação na turbina, menos ar entrando no motor. Tá? Então você tem que olhar contra amassamento, contra furos, né? E também, a hora que você vai inventar, por exemplo, eu vou trocar, botar um escapamento, tirar isso, tirar aquilo, ver se esse material que você está modificando não vai influenciar no funcionamento do tubo, porque aquilo que o cara te prometeu lá que ia melhorar, nossa, ia ficar muito maravilhoso, na verdade só faz barulho e você está jogando combustível fora. Tá? Beleza? A gente já falou da questão do óleo, né? Do vazamento de óleo, né? Esse óleo que vaza, ele pode formar aquela borra, né, que a gente mostrou em fotos anteriores na tubulação de escapamento ou na tubulação de admissão, né? Então, isso é uma coisa que não deve acontecer, tá? O turbo não pode passar óleo para nenhum dos lados. Acontece algumas vezes, o turbo não gosta muito de marcha lenta, tá? Carro que trabalha muito em marcha lenta, pode acontecer de ter um pouquinho de migração de óleo para a região do escapamento, tá? Então, se acontece isso, é importante que você faça manutenções mais frequentes ali, limpe e verifique o estado da vedação. Tá? Porque se esse óleo aumentar, você vai ter problema com emissão de poluentes, vai ter problema do catalisador ficar totalmente cheio de óleo, então o custo de manutenção ali é muito mais alto. Tá? É importante que você verifique também se você não está tendo consumo de óleo do motor, né, através dos pistões, né, através de vedação de válvula, porque isso vai também contaminar o seu escapamento ali. Outra coisa muito importante quando você tem turbo é você olhar o funcionamento do blow-by. Sabe o que é o blow-by? É aquela válvula que cuida da pressão interna do cárter do motor. O motor, quando funciona, né, sempre um pouquinho de gás escapa, daquele gás da queima, escapa para dentro do cárter, ele gera uma pressão. Você tem que ter um sistema que solta essa pressão para a atmosfera, ou que devolva essa pressão. Hoje em dia não solta para a atmosfera, né? Hoje devolve na admissão e vai para ser queimado. Se você tem um aumento grande de pressão ali, pode ter vazamento nos retentores do motor, pode ter óleo subindo pelo blow-by e entrando na admissão. E como eu já falei, óleo na admissão pode resultar no disparo do seu motor. Então é importante você verificar isso, ok? É importante que você verifique também periodicamente no seu motor se o tubo está bem posicionado ali. Se sofreu alguma manutenção, é bom você ver se a carcaça foi colocada de forma correta, né, para evitar
um funcionamento inadequado, um vazamento de gás, um vazamento de óleo, tá? Isso é importante que você olhe. Bom, nós passamos nesse vídeo aí alguns elementos importantes para você acompanhar durante o uso do seu carro, poder melhorar a maneira como você usa esse veículo, tomar um cuidado maior na manutenção, cuidado com aquelas propostas milagrosas de internet, daqueles mágicos que aparecem, tá? Analise bem antes de colocar no seu carro, porque às vezes em vez de melhorar, você vai ter um prejuízo muito grande a longo prazo aí, tá bom? Então, espero que tenha gostado. Se você gostou, clica aí. Se você tem crítica ou elogio, usa a parte de baixo aí, manda um recado pra gente que a gente vai te responder. Um abraço e até a próxima.